Oi, gente! Hoje nós vamos conversar sobre frustrações e eu quero falar especialmente para você, papai, mamãe, que percebe essa dificuldade no seu filho em lidar nesses momentos em que não é atendido, nos momentos em que perde no jogo, nos momentos em que pede um brinquedo e você não compra. Como é que seu filho tem lidado com isso? Se você percebe que ele tem um pouco de dificuldade, está sofrendo nesse momento, vem comigo que eu vou te dar dicas maravilhosas nesse vídeo de como transformar esses momentos difíceis e desafiadores em momentos de aprendizados incríveis. Assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, trabalho com atendimento infantil, adulto e familiar e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as frustrações dos nossos filhos. Como é que eles têm lidado com esses momentos, né? O que são frustrações? O que a gente precisa ensinar para eles nesses momentos difíceis e desafiadores? A primeira coisa é a gente pensar que não é a frustração pela frustração, o não pelo não. Não é isso. Claro que a gente gostaria de atender os nossos filhos o tempo todo. É claro que ninguém gosta de se chatear, de se frustrar, nem crianças, nem nós adultos. Não é isso. Mas muitas vezes para as nossas crianças ainda é difícil perder no jogo, não comprar o que quer no shopping, não ganhar o que pediu, não ser atendido de imediato, né? E hoje nós temos uma geração de crianças que estão sim mais estimuladas, seja pelo uso da tela, tablet, telefone, os smartphones, joguinhos, eles estão mais estimulados. Daí a dificuldade em não ser atendido nos seus prazeres. Nós, seres humanos, somos seres desejantes. A gente deseja comprar isso, viajar, ter aquilo. E as crianças não são diferentes. A diferença é como nós vamos ensinar para os nossos filhos que quando a gente diz não para eles, eles vão ter a oportunidade de criar recursos internos, de criar como se fosse uma substância psíquica, uma força mesmo de dar conta de lidar com aquela dor, com aquela frustração. Então o que a gente precisa é dar conta desse nosso lugar de dizer não quando necessário e estar muito seguro desse lugar para que a criança consiga se autorregular e gerir suas emoções. E a partir daí eles criam, gente, as crianças são extremamente criativas, estratégias para lidar com aquele momento difícil de frustração, de não ser atendido. O meu Davi, quando ele tinha uns 2, 3 anos, ele começou a conversar com os objetos. Então a gente ia na farmácia, ia no supermercado, como qualquer outra criança, ele queria o chocolate, o biscoito, o picolé, o brinquedo no shopping. E aí quando a gente dizia, Davi, hoje é dia de comprar? Não. É seu aniversário? Não. Então, nós não vamos comprar. Qual é o nosso combinado? Ele começou a conversar com os objetos. Ele dizia, ei, biscoito, depois, do dia que eu voltar aqui, eu compro você. E ele conversava com os objetos. E o pai dele um dia perguntou, tá certo isso, esse menino conversando com as coisas? E ele fez isso, eu acho que até uns 4, 5 anos. O que era isso? Foi um recurso que ele criou para lidar com aquele momento dele de dificuldade, de não sentir prazer, de não ser atendido. Entende? Quando a gente dá para os nossos filhos essa oportunidade de desenvolver essa capacidade em lidar com a frustração, com não ser atendido, seja conversando com o objeto, seja a maioria das vezes com o choro, com a birra, nós estamos dando para eles oportunidades de se sustentarem enquanto pessoas, ser em desenvolvimento. E aí a gente vai criando essa luta interior, sabe? Essa força, essa substância que eu digo, que é como se o músculo psíquico
fosse fortalecido ali pelo treino. Assim como os nossos músculos são fortalecidos na academia, pelo treino, as nossas emoções e os nossos recursos também são fortalecidos pelo treino. A gente diz não e aí a criança chora, se frustra, se chateia e ela vai criando estratégias para lidar com isso. Os nossos filhos tiram nota baixa e a gente às vezes vai na escola brigar com a escola, ao invés de permitir entender com aquela criança, com aquele adolescente, o que aconteceu, fulano, que a sua nota está baixa. Como é que a gente pode melhorar isso? O que está acontecendo? De dar para aquela criança e adolescente autonomia, inclusive sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor, sim. E quando a gente não faz isso, quando a gente parte de um lugar de atendedor de desejo, né? Muitas vezes a gente fica nesse lugar de atender o desejo dos filhos, porque eu quero que o meu filho seja feliz a qualquer custo e o tempo todo. Só que isso é desastroso para o desenvolvimento deles. A gente fica nesse lugar de atendedor de desejo, a gente rouba dos filhos a oportunidade sim de crescer, de se desenvolver, de se tornar mais forte. Porque ser feliz, eu entendo como alguém que dá conta de lidar com as dificuldades, com as frustrações da vida adolescente, das frustrações no amor, da vida adulta. Nós temos frustrações ainda hoje, nós temos dificuldade, e aí a gente precisa ter condições de lidar com essas frustrações, criando estratégias. Por exemplo, nosso pneu fura, ninguém fica feliz com o pneu do carro furado, mas a gente precisa pensar o que a gente vai fazer ali, a gente vai precisar trocar o pneu, a conta no final do mês não fechou. A gente precisa pensar, opa, onde eu vou diminuir meus gastos, onde eu vou conseguir adquirir uma renda extra para poder cobrir isso. Entende que a gente começa a criar estratégias para dar conta de lidar? Não quer dizer que a gente não ficou chateado, que a gente não está sofrendo. A gente está sim, mas a gente ao mesmo tempo consegue pensar em meios de solucionar e dar conta daquele momento difícil. Do mesmo jeito, a gente precisa permitir que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam e tenham condições de lidar com esses momentos difíceis deles, porque perder pode ser algo terrivelmente doloroso, perder no jogo. E aí, ao invés da gente ir lá e brigar e dizer pro outro, olha, você é maior, deixa ele ganhar, para que a gente dê esse prazer o tempo todo pro nosso filho, talvez seja a hora da gente chamar esse nosso filho, essa criança, pro nosso cantinho ali e de que, olha, jogar futebol tem dessas coisas, jogar um jogo de tabuleiro tem dessas coisas. Um dia a gente ganha, outro a gente perde. Nem todo mundo faz gol no futebol e tá tudo bem. Nem todos os jogadores fazem gol. São 11 jogadores. Quantos fazem gol? 1, 2, nem todo jogo tem gol. Então, quando a gente começa a partir com essa criança de que essa frustração faz parte da vida e vai fazer, a gente vai criando essa força interior nessa criança. Ele vai desenvolvendo recursos internos, recursos emocionais e psíquicos para lidar com essas dificuldades. E aí a gente vai criando um serzinho que vai se desenvolvendo de uma maneira mais saudável, que vai sentir sim, que vai sofrer, que vai ter dificuldades, mas que vai dar conta de lidar. Porque infelizmente hoje nós temos uma geração, eu percebo uma geração de crianças e adolescentes extremamente frágeis, que não dão conta de lidar com as dificuldades, com as frustrações, muitas vezes porque nós somos hoje super estimulados, né? Seja pela tecnologia, excesso de tela, é tablet, é celular, é computador, é jogos. Então, assim, a criança ela já não espera mais. Se tiver num restaurante, ela não espera chegar o prato. Ela tá ali entretida, brincando, porque ela não pode ficar entediada. Os nossos filhos usam desde muito cedo essa palavra tédio. Se você pensar aí na sua época, provavelmente nem sabia o significado dessa palavra, não era uma palavra utilizada. Hoje as crianças utilizam muito. Ah, tia, eu tô com tédio. Tia, olha, não tem... Eles perguntam pra mim, não tem celular aqui no seu consultório? Não tem videogame, PlayStation?
Não, não tem. Aqui a gente vai fazer outras coisas. E aí a gente começa a conversar sobre essa questão da tecnologia com esses pais, né? Por que esse excesso de tecnologia, de superestimulação, ela pode sim ser prejudicial? Porque a gente não ensina para os nossos filhos a ceder, a esperar, a negociar, a questionar, a se frustrar, a sentir dor, a ter faltas, né? Por quê? Por que o pai diz, poxa, doutora, olha, essa caneta custa R$2, eu trabalho tanto e meu filho queria tanto ela, por que eu não posso comprar para ele? Por que a gente não pode comprar essa caneta? Quantas canetas o fulaninho já tem? Ele tá precisando dessa caneta? Vocês combinaram que iriam comprar essa caneta no shopping? Entende? Quando a gente começa a fazer boas perguntas, a gente dá conta de devolver essas boas perguntas para a criança e ela começa a desenvolver capacidade e autonomia, inclusive para dar conta das suas próprias questões. Então, eu queria deixar essas dicas para vocês. Estejam muito seguros no seu lugar de pai e de mãe. Percebam a importância do não, da frustração. Durante uma época da minha vida, eu sempre dizia, olha, eu dizia para os meninos, agora eu nem digo mais. Meu principal papel aqui é dizer não, é frustrar, né? Porque assim, a gente está aqui para isso também. E que a gente esteja muito bem, muito tranquilo, de que a gente está sim ensinando para eles terem autonomia, se desenvolverem, crescerem, e que a gente não assuma esse outro lugar de atendedor de desejo, de tirar nossos filhos o tempo todo do tédio, do ócio. Não, eles podem ficar, porque a criatividade, inclusive, ela aparece nesses momentos, né? Nesses momentos que as crianças estão sem fazer nada, estão no tédio, e eles têm a oportunidade de criar brincadeiras incríveis. Então, gente, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem comentários, mandem direct, mensagem, que eu acho que esse compartilhamento de conhecimento, da sua experiência, da minha experiência, do conhecimento, que faz toda a diferença. Eu espero ter ajudado. Me sigam nas outras redes sociais e muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus.